Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas vidas sempre radiantes e felizes quando nós podemos retornar à casa do Senhor, porque esta é a razão pelo qual Ele nos criou, para darmos honra e glória ao seu nome. Vamos nesta noite meditar em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. É o que nós iremos nesta noite meditar. Capítulo 9. Eu disse 12, né? 9. Então é o 9 mesmo. E disse Davi: ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: seu servo. E disse ele: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde ele está? E Ziba disse ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele diz: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para que seja olhado para um cão morto como eu sou? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhes eis, pois a terra, tu e teus filhos e teu servo, recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para que coma, e Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Oremos. Deus bendito, esta é a tua palavra poderosa e abençoada. Agora, Senhor, nos abençoe, porque nós precisamos crescer, conhecer e saber um pouco mais de Ti. E não há como, ó Deus, isso se dá, a não ser que seja desta forma e desta maneira, pela tua palavra. Foi o Senhor que disse que elas testificam de ti. Então ensina-nos, Espírito Santo, nesta noite. Ajuda-nos, que pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Colocamos como título a virtude, ou as virtudes, porque não é só uma, daquele que é íntimo para com o seu Deus. Nós sabemos pela palavra de Deus, lá em 1 Samuel 13, no verso 14, Deus, falando através do profeta Samuel, diz que ele estava à procura e tinha achado um homem segundo o seu coração. Ele estava simplesmente falando deste moço, o Davi, que até então, quando Samuel expressou-se desta maneira, Davi não era absolutamente nada, era o menor da sua casa e sofria inclusive
preconceito, discriminação da sua própria casa e família. O próprio pai de Jessé, quando Samuel perguntou se ele não tinha mais filho, Samuel expressa-se da seguinte forma: ter eu tenho, mas ele é o menor. E é o menor ali, como diz, ele não tem um gabarito, ele não tem um currículo à altura para ser o que agora, na leitura que fizemos em Samuel 9, ele já é. Por quê? Porque Deus, ele lá no Salmo 101, no verso 6, a Bíblia expressa-se desta maneira: os meus olhos estão à procura dos fiéis na terra. Diga eu. É isso daí. Você aí no vídeo, diga eu. É isso que ele está procurando. O Davi, evidentemente, não era um soldado até então. Ele não era um militar, não fazia parte da corporação. Ele não estava nas fileiras do rei Saul, como estavam os seus irmãos. Seus irmãos faziam parte desse cast seleto, mas o Davi não. Davi, ele se ocupava tão somente em cuidar, como o seu irmão Samá falou lá em Samuel 17, das poucas ovelhas, mas que Davi as tratava com um amor que só existe no coração de Deus. Por isso que Deus escolheu a ele, e agora ele está provando isso, fazendo o que? Ele está buscando lá no seu passado um amor que a morte destruiu, um amor genuíno, um amor de irmão, um amor de amigo, um amor de companheiro, de pessoas que estão sempre dispostas a deixar, o melhor para o amigo. É assim que Davi, ele fazia juntamente com Jonatas, o seu irmão de coração, porque existe irmãos. O próprio Salomão diz que há amigos mais chegados do que irmão. E Jonatas, quando Jonas era militar juntamente com seu pai. Jonas também era do esquadrão, como seu pai, o Saul, das fileiras de conquistadores de Israel. E o Davi não. Mas quando eles estavam diante de uma dificuldade maior, chamada Golias, e não havia forças em ninguém, por quê? Porque o coração não era segundo o coração de Deus, o que Samuel fala no capítulo 13 e 14 do seu primeiro livro. E Davi era, quando ele encontrou-se com o gigante, então ele sabia exatamente o que fazer. Sabia que aquela unção que estava colocada sobre a sua vida, ela tinha uma finalidade. A unção que Deus coloca em nossas vidas é para destruir o inimigo. E quem é o inimigo? O diabo. Inimigo feroz, que tem estratégias destruidoras horrendas, que tem feito calamidades, que tem varrido a vida de inúmeras pessoas, inclusive da igreja, inclusive líderes e pastores. A história está mostrando todo dia o que ele está fazendo em ministério, em igreja. Todo dia praticamente tem um escândalo não pequeno nessas grandes corporações religiosas, tanto católica como espírita, como protestante e tudo quanto é antes por aí. Ele está fazendo. Mas por que ele o faz? Porque o coração não é perfeito, e por não ter o coração perfeito não tem virtude. E qual é a maior virtude? Perguntaram para Jesus. Qual é o maior dos mandamentos? Jesus responde para aquele doutor da lei: é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas, amar somente a Deus, ele disse, e não ter outro Deus além dele. E o segundo mandamento, ele explica para o doutor da lei, o religioso, é você amar o seu semelhante. E nós aqui falamos que amamos,
Mas cá para nós, amamos mesmo? Qual é a dosagem, o calibre do seu amor? Você pode dizer em sã consciência que o seu coração é um coração segundo o coração de Deus? O que Deus fez? Deus fez o que Davi fez. Mefibosete não merecia, porque ele era da semente daquele que por inúmeras vezes procurou matar a Davi, tentando cravar ele. Davi tinha acabado de livrar Israel dos filisteus. Por quê? Porque ele matou aquele gigante. Mas quando ele entra na cidade depois dessa batalha, o que acontece? Todos cantam que Saul matou milhares, mas que Davi matou seus 10 milhares. E isso a Bíblia diz que lá no capítulo 17, parece que no verso de número 11, 18, verso 11, diz que o diabo entrou, o espírito mau é o diabo, entrou em Davi, e ele no verso 11 pegou uma lança para cravar Davi na parede com ela. Por inúmeras vezes ele fez isso, obrigando Davi a fugir. E quando, no capítulo 22 de Samuel, de 1 Samuel, e também no capítulo 26 de 1 Samuel, ele ficou nas mãos de Davi. O que este homem do coração, segundo o coração de Deus, que tinha as virtudes de Deus na sua vida, perdoou e não matou? Eu pergunto, quem de nós, tendo um inimigo nas nossas mãos, nós iríamos livrá-lo? Nós iríamos perdoá-lo? Quem em sã consciência? Eu sei que agora aqui na igreja, eu perdoei isso e tudo, mas coisinhas. Mas você vai continuar assistindo, você vai continuar servindo, você vai continuar abençoando como Davi o fez. E Davi prova isso com Mefibosete. Mefibosete que está em Lodebar. Lodebar é deserto, um lugar que não nasce nada. Está ele, embora sendo da semente real, ele está lá num lugar inóspito, de uma terra que não produz, que a vida é trabalhosa, é difícil, ela é quase que impossível, mas foi o que a vida permitiu, reservou e concedeu para Mefibosete. E ele então, o que ele faz? Ele tem que ir para lá e ficar lá esperando que a morte. Mas o Davi, ele lembra-se como Deus, ele se lembra do seu povo. Nós que estamos também aleijados, que estamos paralíticos, que estamos raquíticos, que estamos desnutridos, que estamos em Lodebar, que estamos num deserto, que estamos com a vida por desfazer, e ele vai e nos chama, ele procura nos conhecer, saber onde nós nos achamos. Ele está nos procurando como Davi estava procurando. E então chama o servo Ziba e fala para ele aonde que estava a descendência do rei anterior, Jonas era o substituto do rei, o pai de Saul. E ele então abriu mão deste reinado. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele amou a Davi como Davi o amou também. Este amor é o amor de Deus, onde a pessoa cede um lugar, dá oportunidade maior, ama não como João fala só por palavras, João 3,18 diz: não ame por palavra, 1 João, mas amar como ele fala lá em 2 João 6, como Jesus amou. Veja bem, João diz assim: você se ama a Deus, deve andar como ele andou. Andar não por palavra, como João diz, mas andar com atitude, com gesto, com obras, fazendo. Por quê? Porque as palavras
elas ecoam, mas depois dispersam e somem. Mas as obras não. As obras, veja bem, Abraão amava a Deus. Mas o que Abraão fez? Gênesis 22 diz que Deus pediu para ele uma coisa que ele não pede para ninguém, porque ele sabe que é impossível dar, porque ele mesmo sofreu para dar, porque ele deu Jesus. E ele fala: Abraão, pega o seu filho e me oferece em sacrifício. E o Abraão, cabisbaixo, triste, aborrecido, com sua vida aos pedaços, rasgado por dentro, sai sangrando para a montanha para obedecer a Deus. Por isso que ele se tornou o amigo de Deus, como Pedro escreve. Para ser amigo precisa fazer coisas, não ficar apenas vociferando frases e adágios e provérbios. A gente vê muito disso na nossa sociedade, e precisamos inclusive ver em nós, porque ver no outro, no próximo, é muito fácil, mas enxergar em nós mesmos nossas debilidades, nossas fraquezas, nossas deficiências, nossas inutilidades, nulidades e inutilidades, precisamos enxergar em nós. O Davi então vai buscar e traz, ele diz: eu quero fazer o bem, eu quero restituir tudo que era do seu pai, seu avô, o Jonas e o avô, o rei. Ele chamou o servo que conhecia tudo e falou: eu quero que você, que sabe, e todas aquelas montanhas de Gileade, quando estivemos lá, inclusive fizemos a matéria das montanhas onde houve a batalha, onde Saul tomba com seu filho Jonas e com todo o povo de Israel diante dos filisteus, os mesmos malfadados filisteus que foram vencidos tantas vezes por Davi. Ele vai e derrota o Saul. Mas por quê? Porque no capítulo 18, verso 10 de Samuel, diz que um espírito mau estava na mente, no corpo, estava na alma do Saul. E o diabo veio para quê? Matar. Foi o que ele fez. Agora, como Davi não teve filisteus, nem amorreus, nem eus, nenhum que pudesse vencê-los. Por quê? Porque ele andava, era íntimo com Deus, andava com Deus. Você quer ser vencedor? Você quer ser triunfante? Você quer ter vitórias na sua vida? Então faça aliança com Deus. Aí você não vai só falar, aquele que diz que ama Ele, vai andar como Ele andou. E vai ser uma surpresa, porque o Mefibosete chega assustado. Puxa vida, a minha ama, conseguiu me livrar da morte quando pequeno. Foi quando, inclusive, na fuga, porque todos os seus irmãos foram mortos em um dia, na fuga, ela correndo com ele, deixou ele cair, e ele ficou então aleijado das suas pernas. Então parecia que o azar estava chegando, porque o rei o estava vocacionando, conclamando, chamando para vir no palácio. E quando ele chega, ele tem agradável surpresa, como nós, que chegamos com a chamada dele, o convite dele: o vinde a mim os cansados, os paralíticos, os drogados, as prostitutas, os viciados e toda sorte de perturbados, vinde a mim e eu vos aliviarei. E agora, qual é a proposta, qual é a chamada, qual é a vontade de Davi? Que ele, como príncipe, sente na mesa que ele ceava. Ceava ele, seus filhos e seus grandes. Ceava com Davi, na sua mansão, no seu castelo. Agora, quem é que está lá? Aquele que veio do deserto de Lodebar, veio da vida primitiva, da vida miserável, da vida infeliz, da vida de lágrimas, pranto e dor, para agora viver a felicidade do reino. Eu pergunto: o Evangelho, este livro, esta palavra, é um convite para esta felicidade. Mas os homens temerosos,
as pessoas, por N motivos, elas repudiam e até tripudiam esta mensagem, né? Calcam os pés, dão de ombro, lançam para trás das suas costas e partem para Lodebar. Qual é o carnaval Lodebar? As festas que estão aí, esses eventos carnais, imorais, mundanos, essas baladas, esses batidão e todas essas farras que eles estão fazendo, isso é Lodebar, gente. Isso é Lodebar, quer dizer, é uma vida de deserto, onde a pessoa tem que estar sempre intoxicada de todos esses expedientes externos, para ver se consegue viver, quando a vida está no palácio, está com o Senhor, está com o Rei, e o Rei desta era, deste tempo, chama-se Jesus Cristo. O Senhor chama-nos para sentar à mesa com Ele, chama para tirar de nós as roupas da agonia, das maldições de miséria, de dor e sofrimento, para agora não termos, devolveu, mandou procurar lá em Gileade, lá em Gilboa, tudo aquilo que era do Saul, para devolver para o Mefibosete. Significa o quê? Quando você vem para Jesus, acabou a miséria, acabou o sofrimento, acabou a vida inútil, acabou agora os maus resultados. Por quê? Porque o Evangelho é tudo de bom. O Evangelho é o poder de Deus, escreveu São Paulo, viu? Para salvação, salvar de Lodebar. Eu não sei como a humanidade prefere viver em Lodebar, se é um ambiente de miséria, se é um ambiente de desgraça, se é um ambiente de sofrimento, quando está uma poltrona, quando tem uma cadeira, quando existe um lugar, a mesa do Rei, para você e para eu assentar e alimentar e conviver, tendo sempre o do bom e do melhor. É a vida que Deus oferece. E eu estranho, fico surpreso, cada dia mais eu fico pensativo em olhar, olhando mesmo, e vendo uma sociedade que não quer atender. O Rei está convidando: vinde a mim. Se o Mefibosete, veja bem, que ele pergunta para o seu empregado, o seu servo, e depois ele fala onde que ele está. Quer dizer, Deus está procurando. Lembra-se, lá no Gênesis, no capítulo 3, no verso de número 9, Deus está falando: Adão, onde está? Adão está no mesmo estado, está fugido do Rei, está longe do palácio, longe da palavra de Deus, do Evangelho. E aonde vai uma pessoa que está vivendo nesse estado? Aí o Rei diz: ele está no pior lugar de Israel, está no deserto de Lodebar. Então o Rei mandou chamar. Já imaginou o Mefibosete lá naquele antro de miséria? De repente chega a comitiva dizendo quem é o Mefibosete. Então apresentam ele, não dá para fugir porque ele é manco. Surpresa, de supetão, aparece a comitiva real. E aí então ele é obrigado a dizer: sou eu. Pois é, então sobe na carruagem, porque o Rei quer ser você. O Rei quer te conhecer. Veja bem, o Rei Jesus quer conhecer você. É lógico que você vai chegar maltrapilho, você vai entrar na presença dele com aquela roupa, nem com andrajos, nem é roupa, vai chegar com pedaços de vestimenta, vai chegar lá mal cheiroso. Mas quando ele assumir você, quando ele instituir, dar o decreto de que agora é franqueada as portas, agora o seu habitat, agora o ambiente de vida para você é o reino,
vai comer na minha mesa, vai dormir nos meus aposentos, vai viver com os meus filhos, vai ordenar a cidade comigo. É isso que Deus quer, Ele nos chama para isso. E o que nós vemos a sociedade fazer? Por causa do outro rei chamado Momo, eles desprezam o chamado. Seria um louco Mefibosete se ele não viesse, se ele não fosse, se ele não aquecesse o convite. Mas quantos miseráveis de Lodebar, dos tempos modernos, eles vão desprezar o convite. Mas eu oro a Deus para que você e os que nos ouvirão e verão, eles não façam, não rejeitem, não virem as costas, sejam todo ouvido, abram mesmo os seus ouvidos para escutar a palavra de convite, o aviso para chegar para perto, o vinde a mim, que vai mudar literalmente toda a nossa história. Fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, eu te adoro nesta hora pela tua palavra. Rogo, Senhor Jesus, que a virtude do alto, ela, Senhor, envolva literalmente as pessoas aqui presentes e as que ainda não fazem parte, como o Mefibosete ainda não fazia na família real, para que elas possam também vir e estar no melhor lugar da terra, que é a tua casa, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que o coração se dilate e abra, flanqueando a passagem da tua luz, da tua glória e do teu poder, para terem a vida mudada e transformada. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Louvado.